E aí, meus amores, vamos entrar na nossa área de treinamento de abdômen agudo obstrutivo. Isso não vai importar, mas o abdômen agudo obstrutivo é o meu preferido. Por quê? Porque as questões são fáceis, você vai ler, você já vai escutar a minha voz falando qual é o diagnóstico e qual é a conduta. Teve duas questõezinhas de todas as que já caíram no Rivalida, que são uns conhecimentos um pouco mais profundos, que a gente não estava esperando, como aquela questão da pediatria, de uma obstrução por bolo de Ascaris, né? Que é uma coisa que a gente não está esperando numa prova, e uma questão de uma alteração a nível embriológico, de uma má rotação ali intestinal. Tirando essas, todas as outras questões são chuchu beleza para vocês aí revalidar com sangue nos olhos. Vamos lá, vou compartilhar a nossa apostila. Vamos começar então aqui pela questão número um. Da prova de 2011, um homem de 58 anos é atendido em serviço de urgência e relata a ocorrência há 6 meses de modificação do seu hábito intestinal, período de constipação intercalados por evacuações de fezes pastosas, às vezes acompanhada da eliminação de muco e sangue. Nesse período foi visto em consultas nas quais foi prescrito tratamento antiparasitário, não havendo melhoria. O paciente informa que há cerca de um mês vem apresentando intensificação do esforço evacuatório. Nesse período, as fezes têm se tornado cada vez mais afiladas e há 2 dias vem observando a diminuição quase completa da eliminação de flatos e fezes, relatando também a ocorrência de náuseas e um episódio de vômito de conteúdo biliar. Com base nessa história, qual que é a conduta imediata? Gente, aqui já fica na cara que é um abdômen agudo obstrutivo. Pelas características, né, para de eliminação, de gases, de fezes, depois vômitos, a gente já sabe que é uma obstrução baixa. Pegando o jeitão etiológico que a gente viu na nossa aula teórica, o que que vocês suspeitariam? Em um homem de 58 anos, 6 meses, com modificação do hábito intestinal, presença de muco, de sangue, muito provavelmente tem histórico de câncer na família, tem uma alimentação ruim, uma alimentação rica em carnes vermelhas, derivados, de produtos enlatados, não come muitos vegetais, não está fazendo acompanhamento, rastreamento. Esse paciente ele só pode ter um câncer coloretal. É a primeira coisa que eu tenho que pensar. E aqui, o que que a questão quer? Qual que é a conduta imediata? Letra A. Instalar sonda nasogástrica. O que que a sonda vai fazer em um paciente que está com câncer coloretal? Prescrever hidratação parenteral, lactulona e antieméticos e manter o paciente em observação, isso aqui não vai ajudar. Letra B. Instalar sonda nasogástrica, prescrever hidratação parenteral, Clis-T em solução glicerada e manter paciente em observação. Tomem cuidado com essa opção aqui de Clis-T, porque você indica em casos muito peculiares, como, por exemplo, um fecaloma, se o paciente tiver ali sem sinais de gravidade, sem peritonites. Porque se for indicado em outros casos, isso pode até complicar, tá bom? Letra C, instalar sonda nasogástrica, hidratação, clíster. A posterior, instalar sonda retal e manter o paciente em observação. Também não vai ajudar. Prescrever antiespasmódico, dimeticona, solicitar colonoscopia com biópsia, dosagem de carcinoma embrionário. Aqui eu gostei da parte da colonoscopia com biópsia, a dosagem do antígeno. Porém, a conduta imediata que você, médico, precisa fazer é encaminhar esse paciente imediatamente para avaliação cirúrgica. Porque em casos de câncer coloretal, principalmente nesse episódio que já está obstruindo, o cirurgião vai ter que pedir uma tomografia, vai ter que pedir a colonoscopia com biópsia, vai ter que indicar a cirurgia, aquela de cirurgia de 2 tempos, de Hartmann, vai fazer talvez uma radioterapia, uma quimioterapia. Então, quem vai cuidar desse paciente realmente é a equipe de cirurgia, ok? Então, abdômen agudo obstrutivo baixo por câncer coloretal. Perfeito, questão de boa, simples. Vamos para a segunda? Uma mulher de 27 anos apresentou-se em serviço de emergência com dor abdominal em cólica mesogástrica de 48 horas. Houve aumento progressivo na intensidade e frequência da dor e há um dia apresentou vômitos biliosos e diminuição na eliminação de flatos e fezes. Ora, isso aqui é a síndrome do abdômen agudo obstrutivo. Vamos tentar ver se dá alguma dica, alguma pista da etiologia. Os ruídos estão aumentados em número e intensidade, com um timbre metálico. O abdômen é pouco distendido, sem descompressão brusca positiva, então não tem peritonites.
A paciente relata apendicectomia prévia na infância. Gente, abdômen agudo obstrutivo com histórico de cirurgia que a questão vai te dar de graça numa bandeja. Isso aqui só pode ser um abdômen agudo obstrutivo alto por bridas e aderências. E aqui, ou é cirúrgico ou é conservador através de uma descompressão. E aqui, como não tem sinais de peritonite, a paciente está bem. Então, qual que é o diagnóstico e qual que é a investigação inicial? É urolitias? Não. Cisto do ovário? Não. Torção do ovário? Não. Aderências intestinais ou bridas e aderências. E aqui a gente vai fazer uma rotina de abdômen agudo, radiografia de tórax e radiografia de abdômen deitada em pé. Deu para entender? De boa, né? Vamos para a questão 3. Paciente de 60 anos de idade masculino procura o teu pronto atendimento com história de parada de eliminação de flatos e fezes há cerca de uma semana. Nega vômitos, no exame físico ele está em regular estado geral, desidratado, espineico, taquicárdico, o abdômen está globoso, hipertipânico, dolorosa palpação difusa, com sinais de irritação peritoneal. Meus amores, aqui não importa a etiologia, não importa que abdômen agudo é esse. Se tem sinais de irritação peritoneal, se tem instabilidade hemodinâmica, eu vou correr com esse paciente imediatamente para laparotomia exploradora. Não adianta. Viu isso aqui? Pode até parar tudo. Já marca laparotomia. Simples, questão dada, de graça. E questão recente. Vamos para a quarta? Um paciente com 70 anos de idade com sequela de acidente vascular encefálico. Olha o padrão etiológico. Veja aí, veja aí. Ele está acamado, apresenta quadro de distensão abdominal, tipo cólica, parada de eliminação de gases, fezes a cerca de 24 horas, não tem vômitos ou febre. A acompanhante informou que o paciente já apresentava constipação crônica, sendo muitas vezes necessário clister glicerinado para retirada do fecaloma. Entretanto, dessa vez, relata que realizou e não teve a saída de fezes e teve uma piora do quadro abdominal. O exame do abdominal estava prejudicado pela pouca interação do paciente, mas ele manifestava dor à palpação difusa. O toque retal mostrou ampola retal vazia. Realizaram-se as radiografias de abdômen agudo, que evidenciou uma imagem de fecaloma com uma intensa distensão de todo o cólon, mais dilatado seco, 11 centímetros. Gente, o que que é isso aqui? Isso aqui é aquela obstrução em alça fechada. Obstrução em alça fechada, não importa se o paciente tem sinais de peritonites, sempre vai ser cirurgia de emergência. Por quê? 11 centímetros, gente, até 10 você já manda para urgência, para cirurgia de urgência. 11 centímetros é risco eminente de perfuração, porque tá tão distendido que esse cólon ele vai perfurar e transformar um abdômen agudo obstrutivo em abdômen agudo perfurativo. Então, aqui a gente vai marcar laparotomia exploradora. Nada de laxante, nada de esvaziamento, nada de colonoscopia. A colonoscopia ainda vai piorar, vai aumentar mais ainda a pressão, porque vai introduzir gás. Então, aqui, viu esse seco maior que 10 centímetros? Significa que essa válvula que está aqui separando o cólon do, do odeno e essa outra obstrução está fazendo com que as fezes voltem e seja duas obstruções. Toda essa pressão vai fazer com que isso aqui dilate e se dilatar mais de 10 centímetros, significa que em poucas horas isso aqui vai perfurar, tá bom? Então, síndrome da obstrução em alça fechada. Já caiu várias vezes no Revalida. Olha essa questão 5. Um homem de 61 anos foi admitido hoje no teu pronto-socorro, hein? Com queixas de constipação e inapetência progressiva, aceitando somente dieta líquida desde ontem. O familiar relata parada de eliminação de gases, dor abdominal, vômitos fecaloides. Opa! E aumento do volume abdominal nas últimas 24 horas. Isso aqui é um abdômen agudo obstrutivo. O paciente tem diagnóstico de retardo mental desde criança e faz uso de haloperidol. Além disso, nega cirurgias, internações. No exame físico, ele está desidratado, face de sofrimento, abdômen intensamente distendido de pânico, ruídos hidroaéreos ausentes, dor à palpação superficial e profunda. No momento, ele não tem sinais de irritação peritoneal e, além disso, o toque evidencia a ausência de fezes na ampola retal, bem como a ausência de massas ou alterações palpáveis. Gente, a radiografia feita mostrou aqui o padrão de U invertido, que é o volvo do sigmoide, certo? É o Uzão grandão, como se fosse o bico do papagaio ou sinal de grão de café. Isso aqui é volvo do sigmoide. É uma invaginação intestinal.
Nesses casos, como não tem peritonites, a gente vai tentar desobstruir, tentando descomprimir esse volvo, tentando desfazer ele. E como que a gente desfaz? Como é uma obstrução baixa, a gente vai ter que fazer a videocolonoscopia descompressiva. Não é a laparotomia agora, porque não tem sinais de choque, sinais de instabilidade ou peritonites. Instalação de sonda retal e aplicação de blister não vai melhorar, inclusive vai piorar. Instalação da sonda nasogástrica, no caso, se fosse alta, seria o indicado, mas aqui é mais baixa, né? Hidratação rigorosa e antibiótico não é o indicado. Então, aqui, letra B, vídeo colonoscopia descompressiva. Vamos para a sexta? Uma escolar com 8 anos de idade, acompanhada da mãe, chega à emergência com dor abdominal intensa, iniciada há 2 dias, com piora. A paciente apresenta vômitos biliosos que não melhora com medicação e distensão abdominal. A mãe relata que há uma semana a filha eliminou verme e está em tratamento de anemia. Opa, tem uma parasitose aqui? O exame físico mostra uma massa cilíndrica na região periumbilical e a ausculta débil. O resultado da radiografia apresentou níveis hidroaéreos no intestino delgado, sombra radiolúcida com forma de aparência de feixe de charuto. Diante desses dados, considerando a principal hipótese diagnóstica, qual que é a conduta imediata? Aqui, gente, trouxe o histórico de verme, tem essa característica, né, patognomônica de feixe de charuto, mas aqui significa que tem uma bola de ascaris, tá? Ascaris, um parasita. Você precisa não mandar essa criança para lá para otomia, porque essa criança está bem, ela está estável, mas a gente precisa descomprimir. Então, aqui no caso, a gente vai fazer uma descompressão gástrica com sonda nasogástrica, porque é uma obstrução alta. E para melhorar, a gente vai colocar o quê? Óleo mineral. Além disso, quando fazer a descompressão, a paciente continua em observação. A gente corrige os distúrbios eletrolíticos, analgesia, dieta zero e manda essa paciente depois para casa com antiparasitário, tá bom? Principalmente ivermectina. Mas isso aqui só após a descompressão. Então, questãozinha aí atípica, ao meu ver, um pouco difícil, né? Seria difícil você chegar nessa conclusão sem nunca ter visto esse caso clínico, mas é uma em 1 milhão. Geralmente, 60% da prova são questões fáceis, questão do dia a dia, de todas as provas anteriores. E um 20% são questões assim atípicas, que se você estudar e entender o caso clínico, você ainda tem a possibilidade de acertar. Vamos para a sétima? Um paciente de 60 anos, residente de zona da Mata de Pernambuco, o Revalida não coloca zonas do Brasil à toa, ele quer te puxar para algum conhecimento. Procura ter o serviço médico de urgência porque iniciou há 48 horas uma dor abdominal em cólica, difusa, vômitos acastanhados escuros de odor fétido. Opa, já está tendo vômitos fecaloides. Relata ter intestino preso há muitos anos, mas nunca se preocupou, pois sempre foi assim. Não faz uso de medicações, nunca teve cirurgias, não é tabagista nem etilista. No exame físico está desidratado, hipocorado, frequência cardíaca está alta, pressão arterial está baixa, ele está super instável hemodinamicamente, sem alterações no aparelho respiratório, está com o abdômen distendido, ruídos hidráereos presentes, com timbre metálico, timpânico e doloroso a percussão difusa e a palpação superficial em todo o abdômen. Além da desidratação, a conduta sequencial para esse paciente é: meus amores, esse paciente ele está instável, ele está em choque, ele tem que ir levado para laparotomia, para cirurgia de urgência. Eu vou iniciar sedação e encaminhar ele para o centro cirúrgico? Para o centro cirúrgico, sim. Agora eu vou sedar esse paciente antes de entrar na sala cirúrgica? Você quer que esse paciente entre em paro e você não saiba o que fazer? Então, jamais. Passar catéter nasogástrico, prescrever jejum e iniciar antibiótico terapia? Olha, o antibiótico agora não vem ao caso. Passar catéter, encaminhá-lo para centro cirúrgico? Sim, você vai encaminhar ele para o centro cirúrgico porque o tratamento é por laparotomia, ele está instável. Ai, mas por que que eu tenho que fazer o catéter nasogástrico? Esse catéter nasogástrico não é para tratamento. Ele vai prevenir que o paciente se afogue, vomitando, vai prevenir com que esses vômitos biliosos entre ali na parte do sistema respiratório durante a cirurgia e ele bronquiaspire. Então é mais por complemento do tratamento. O tratamento aqui vai ser cirúrgico, tá? Por laparotomia. Vamos para a oitava? Uma mulher de 25 anos chega ao hospital com um quadro de dor abdominal difusa, principalmente em andar superior, e vômitos há 3 dias, com piora progressiva nas últimas 24 horas.
Relata também episódios de dor abdominal após a alimentação nos últimos meses, com remissão espontânea. Refere uso de contraceptivo oral desde os 14 anos e nega outras doenças. Ao exame físico, não se encontra alterações, exceto a dor abdominal moderada em andar superior, sem dor à descompressão brusca. Foi realizada uma tomografia com contraste que mostrou distensão de estômago, de duodeno, com inversão dos vasos mesentéricos superiores e ausência do processo uncinado do pâncreas. Com base na situação apresentada, o diagnóstico da paciente é: ora, aqui é um abdômen agudo obstrutivo alto. Todo mundo concorda? Mas aqui a gente está vendo um padrão diferente. É uma mulher jovem, 25 anos. Não tem histórico de cirurgia, então a gente descarta bridas e aderências. Não tem nenhum indício que é uma obstrução baixa. E quando você vê na tomografia, tem características diferentes, embriologicamente diferentes. Como, por exemplo, inversão dos vasos mesentéricos, ausência do processo uncinado pâncreas. Então, aqui não é o pâncreas anular, porque não teve diferença no pâncreas rotando. Pensamento aórtico mesentérico não vem ao caso, porque aqui a gente não está diante de um abdômen agudo obstrutivo vascular. Trombose venosa mesentérica também não entraria, porque a paciente estaria com o lactato aumentado, uma dor 10 de 10, que entra lá no padrão do nosso abdômen agudo vascular. E aqui seria uma síndrome de má rotação intestinal. O intestino não fez a rotação adequada, logo, os vasos da mesentérica que deveriam acompanhar essa rotação também não fez. E aí, por isso que a gente tem essa inversão dos vasos, tá? Isso aqui é um conhecimento muito pontual dentro da área de embriologia. Então, não se culpe se você não souber esse resultado aqui, tá? Essa alternativa. Eu realmente tive que pesquisar, porque é um conhecimento que a gente precisa ter desde a faculdade. E como a gente está estudando com estratégia, a gente não vai ter condições de estudar todos os assuntos da faculdade. Por isso que essa questão aí, tá tudo bem se você errar. Vamos para a questão 9. Um homem com 50 anos de idade, sem comorbidade, com passado de laparotomia mediana. Opa! Ferimento de arma de fogo. O que que é isso aqui, gente? Olha direto para essa radiografia. Aqui a gente está diante de um abdômen agudo, obstrutivo, alta obstrução alta, por bridas e aderências, já que o paciente tem histórico aqui, ó, de uma cirurgia. Vamos ver como que o paciente está? Ele está com vômitos, distensão abdominal, parada de eliminação de gases. No exame físico está desidratado, taquipneico, afebril, o abdômen está distendido, tipânico, doloroso, mas não tem sinais de peritonites. O paciente foi submetido à radiografia que está aqui. Gente, nessa radiografia vocês conseguem ver os níveis hidroaéreos, o empilhamento de moedas. Então, isso aqui só pode ser o quê? Uma obstrução intestinal por bridas. Questão fácil. Aqui pergunta só o diagnóstico. Você viu aqui no início dessa questão um histórico de cirurgia, cirurgia grande por laparotomia. Olhou para a radiografia e já viu esses níveis hidroaéreos, esse empilhamento de moeda. Isso aqui só pode ser um abdômen agudo obstrutivo alto por bridas e aderências. Questão simples. Vamos para 10. Um homem de 55 anos com vômitos biliosos, dor abdominal tipo cólica, parada de eliminação de gases e fezes há cerca de 3 horas, fez cirurgia por úlcera péptica perfurada há 5 anos. Opa! Abdômen agudo obstrutivo alto por bridas e aderências. No exame físico, tem cicatriz da incisão, né? Da cirurgia. O abdômen dele está pouco distendido, está doloroso a palpação, mas não tem sinais de peritonites. Não foi possível palpar massas e a imagem da radiografia é essa aqui. O que que a gente vê? Níveis hidroaéreos, empilhamento de moeda, tem distensão mais periférica. Então, isso aqui mostra realmente o abdômen agudo obstrutivo, alta por bridas e aderências. Nesse caso, além da reposição hidroeletrolítica, qual que é a conduta mais adequada? O que que você vai fazer se esse paciente está bem, está estável? Você vai colocar ele em uma laparotomia? Não, ele não está instável. Sondagem nasogástrica e observação clínica. Videolaparoscopia diagnóstica, não. Descompressão colônica, não, porque é a alta. Então, aqui a gente vai fazer uma sondagem nasogástrica e observação clínica para ver se o paciente melhora. Vamos para a questão 11. Mulher de 69 anos foi atendida com queixa de dor abdominal em cólica 3 dias, acompanhada de distensão, náuseas, hiporexia, parada de eliminação de flatos e fezes. Relatou que, havia 5 meses, apresentava emagrecimento e episódios de dores abdominais,
associados à constipação intestinal. Tem antecedente de hipertensão arterial, sistêmica, usa losartana. No exame físico, apresenta-se consciente, contactuante, descorada, desidratada, abdômen distendido, globoso, hipertipânico no andar superior, levemente doloroso, com massa palpável em hipogástrio, descompressão brusca negativa, então não tem peritonites. Realizou exame de laboratório e radiografia, cuja a imagem é a mostrada a seguir. Meus amores, olhando aqui, é uma paciente que já tem 69 anos. Ela teve emagrecimento, tá tendo um abdômen agudo obstrutivo, com certeza. E você olhando para a radiografia, você encontra aqui, ó, uma obstrução a nível do colo. É um abdômen agudo obstrutivo baixo. Pelo histórico da paciente, eu suspeitaria de um câncer coloretal. Então, considerando as informações e a imagem, assinale a opção que indica corretamente o diagnóstico e o achado de imagem, respectivamente. Então, eu tenho uma obstrução intestinal? Sim. Distensão de alças de intestino delgado e cólon? Aqui, só do cólon. Letra B. Abdômen agudo obstrutivo? Sim. Pneumoperitônio? Não. Pneumoperitônio eu vou desconfiar quando tiver perfuração de vísceras. Letra C. Eu tenho uma obstrução intestinal baixa? Sim. Distensão colônica aqui na radiografia? Sim. E a válvula iliocecal está competente? Com certeza. Se ela não tivesse competente, essa obstrução do colo não estaria tão dilatada. Se você pegar e medir aqui, pode ser que chegue a 10 ou mais de 10, né? Centímetro. Então, isso aqui também é uma obstrução chamada obstrução em alça fechada. Essa paciente, por mais que ela não tenha sinais de peritonites, a questão pode querer te cobrar a conduta, e aqui seria realmente uma laparotomia para retirar esse tumor, tá bom? Letra D, constipação intestinal não é só uma constipação. Há na ampola retal e distensão de colo e intestino delgado? Não tem distensão do delgado, apenas do colo. Então aqui não sobra dúvidas. É a letra C, uma obstrução intestinal baixa, tem uma distensão colônica e eu tenho uma válvula iliocecal competente. Vamos para a questão 12. Uma paciente com 70 anos, diabética, com dor em flanco esquerdo, de início insidioso e piora progressiva às 72 horas, chega no teu pronto-socorro acompanhada de familiares. Eles relatam que nos últimos 3 meses observaram uma ocorrência de episódios de sangramento retal vermelho vivo, anorexia e perda ponderal de 10 quilos. Notem que a questão já quer que você pense em algum câncer coloretal. No exame físico, ela está em mau estado geral, torporosa, frequência respiratória de 24 respiração por minuto, frequência cardíaca de 116, ela está hipotensa, então ela já está em choque, abdômen globoso, dolorosa palpação com sinais de irritação. O resultado da radiografia evidencia pneumoperitônio volumoso, então já perfurou. Após a discussão do caso com a família, deve ser proposto pelo cirurgião geral plantonista a realização de uma laparotomia o que a gente vai fazer aqui? Um câncer coloretal que já perfurou. Enterectomia segmentar? Não, a gente não vai tirar só a parte ali do intestino delgado. Colectomia segmentar e de uma coloanastamose. Lembra que no câncer coloretal você precisa fazer uma cirurgia em 2 tempos? Tirar a obstrução, tentar deixar isso drenando a céu aberto por uma colostomia e quando cicatrizar, né, depois da radioterapia, você faz uma segunda cirurgia para juntar os dois segmentos. Isso se chama de cirurgia de Hartmann, tá? Que a gente encontra aqui na letra D. Então, eu tenho que fazer uma colectomia, segmentar, eu vou abrir o cólon, tirar o pedaço do tumor e, em um segundo instante, eu vou fazer uma outra cirurgia. Esse pedaço que eu retirei, eu vou fazer a colostomia, que é deixar esse pedaço drenando ali para a parte externa. Porque senão, se você junta tudo, vai fazer uma fístula e pode ser que nunca mais cicatrize e esse paciente tenha problemas pro resto da vida. Então, em câncer coloretal, gente, a gente sempre vai tentar fazer essa cirurgia de Hartmann em 2 tempos, tá? Vamos falar da questão 13, que traz um lactente de 9 meses que é levado à emergência de um hospital público municipal para avaliação de uma dor abdominal aguda. A mãe refere que a criança começou a apresentar os sintomas há cerca de 12 horas e que a dor ocorre de forma intensa, seguida de períodos de acalmia e subsequente piora. Ela também reparou que a fralda da criança estava com fezes entremeadas de sangue e muco. Opa! Fezes com sangue e muco. A criança está irritada, desidratada, hipocorada.
A ausculta cardíaca respiratória está normal e percebeu um abdômen distendido com peristalse aumentada. A principal hipótese diagnóstica e a conduta clínica associada são, respectivamente. Então, notem que é uma criança com dor abdominal, tem piora, tá com fezes com sangue, desidratada, irritada, o abdômen distendido e as ondas peristálticas estão aumentadas. Só faltou colocar timbre metálico. Gente, criança de 9 meses é muito comum ter uma obstrução por uma invaginação intestinal. E sempre vai trazer ali no toque retal fezes com sangue em formato de gelé de framboesa, que já te mostra que está tendo uma isquemia das alças intestinais. E geralmente nas crianças assim muito novinhas, esse quadro de invaginação intestinal é devido à formação de uma placa de Pey, ou aumento das placas de Pey por uma infecção viral alta, né, por infecções respiratórias ou baixa por gastrointestinal, diarreia. Então, essa infecção aumenta os linfocitos, esses linfocitos formam uma placa e essa placa puxa o intestino para entrar dentro do próprio intestino. Por isso que aqui a gente tem uma invaginação intestinal, uma infecção viral de vias aéreas é a principal etiologia associada. Volvo do sigmóide é basicamente a mesma coisa, né? Estenose hipertrófica do pylori seria outra clínica e a apendicite aguda não vem ao caso. Aqui, a aganglionose do colo é muito importante e a gente vai ver dentro da nossa aula de cirurgias pediátricas, tá bom? Essa é a nossa última questão. Espero que vocês tenham gostado dessa parte prática de abdômen agudo obstrutivo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem no grupo privado ou mandem aqui na nossa plataforma que eu vou responder rapidamente, tirar todas as dúvidas de vocês. Beijinhos e até a próxima aula.